Os dois eventos mais importantes de toda a Bíblia são o Êxodo e a crucificação de Jesus. São dois eventos distintos que têm a sua relevância histórica tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. O que é o Êxodo? O Êxodo é um recurso literário da narrativa hebraica para significar basicamente a libertação de um processo opressivo. O Êxodo serve de modelo, serve de arquétipo para todos os processos de opressão. Por exemplo, o Êxodo é um modelo que serve para orientar sobre a opressão e a escravidão de um povo que está sendo colonizado por um outro povo. Uma nação poderosa coloniza, em outras palavras, rouba, expolia, tira os recursos de uma nação pobre. Isso é o Êxodo. Porque Israel está há 400 anos subjugados pelo Egito, que é um grande império. O Egito é uma nação poderosíssima que usa da mão de obra barata dos judeus que estão escravizados lá. Eles valem-se do suor e do sangue de um povo para ficar rico. Então esse é o processo do Êxodo. Há uma nação que usa a vida do outro para se enriquecer. E a Bíblia Sagrada diz que Deus viu esse processo iníquo, assimétrico. Deus viu esse processo injusto do Egito em cima do povo de Israel. E aí nós temos uma narrativa belíssima da ação de Deus. Deus aparece a Moisés num arbusto que pega fogo lá no meio do deserto. E Moisés começa a prestar atenção no arbusto que está em chamas, mas ele nota uma peculiaridade, uma coisa estranha, diferente, até assombrosa. O arbusto está ardendo em fogo, mas ele não se consome. O fogo não queima o arbusto. E ele fica intrigado com aquilo e ele diz: que coisa fascinante. Nessa experiência de observar a sarça, esse arbusto que pega fogo, Deus fala com ele e diz: Moisés, eu sou o Deus de teu pai Abraão, de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu quero te dizer que eu vi o sofrimento do seu povo e eu quero libertá-los, eu desejo libertá-los. E será, obviamente, a libertação de um povo de um processo de escravidão. Esse processo será longo, porque todo o processo de libertação é um processo difícil. E aí vocês conhecem a história. Deus advertiu Moisés, dizendo: olha, Moisés, não será um processo fácil. Ele disse: olha, Faraó não vai deixar vocês saírem de graça. Será um processo longo, será um cabo de guerra, você vai puxar de um lado, o Faraó vai puxar do outro. E aí, no desenrolar do processo, acontece o que a gente conhece como as 10 pragas do Egito. O que são as 10 pragas do Egito? São pressões que Faraó tem que enfrentar para libertar o povo. Então nós temos lá as águas que foram convertidas em sangue, temos a manifestação das rãs, a praga dos piolhos. Pastor Raul entende bem isso, né? Porque quando ele era menino, ele era aqueles menino piolento, né? Vivia tirando lêndia do cabelo, né? Depois nós temos a praga das moscas, aí teve a peste sobre os animais, teve a 6ª praga, que foi a das úlceras. Depois choveu granizo, aí veio uma praga que o mundo antigo tinha mais medo, que era a praga dos gafanhotos. Depois trevas e a 10ª e última, que foi a morte dos primogênitos. Aí, nesse embate, nessa última praga, quando tocou nos filhos do Egito, quando mexeu com a família, aí Faraó cedeu e permitiu o povo partir. Pois bem, na perspectiva dessa narrativa, nós vamos conversar sobre esse tema que me fora proposto: espiritualidade. Lembrando que esse assunto é muito amplo e nós vamos ver apenas um aspecto prático desse tema aqui. Porque nesse texto de Êxodo, nesse embate entre Moisés e Faraó, há algumas verdades que são importantíssimas para a nossa espiritualidade. Então, na 5ª praga, depois que os enxames de moscas infestaram a terra, Faraó percebe que ele não vai conseguir resistir por muito mais tempo. Isso na 5ª praga, no capítulo 8, verso 28 de Êxodo. Ele faz uma contraproposta a Moisés. O Faraó disse: olha, eu deixarei vocês irem oferecer sacrifícios a Deus, mas não se afastem muito. Quer dizer, eu vou deixar vocês saírem, oferecerem culto ao Deus de vocês. Só tem uma condição: não vão longe demais, não se afastem muito do Egito. Adorem a Deus, mas não precisa entrar de cabeça nesse projeto.
vão, mas voltem. Preste atenção nessa proposta de Faraó. Eu deixo vocês adorarem a Deus, mas não precisa de radicalismo. Essa proposta de Faraó é uma proposta que está diante de nós hoje, porque existem faraós espalhados pelo mundo que estão fazendo essa mesma proposta para nós hoje. Sejam cristãos, mas não se envolvam muito com a igreja. Não precisa entrar de cabeça no projeto. Frequente uma igreja, mas não se envolva com ela. Não faça do projeto da igreja que você frequenta o projeto da sua vida para você não se decepcionar. Não se envolva demais. Seja apenas um frequentador, um consumidor de religião. Consuma o que a igreja tem a lhe oferecer, mas não se envolva com o projeto local dessa igreja. Não assuma compromisso, só esteja envolvido. Quero lhe fazer uma pergunta. Faraó tem feito essa proposta para você? Sinceramente. Porque a minha pergunta para você, minha segunda pergunta hoje é: o quanto de Deus você deseja para a sua vida? Você quer de Deus somente o suficiente para quando você estiver em apuros, você possa fazer uma breve oração e Ele virá em seu socorro? Você quer ir para a igreja ocasionalmente? O quanto você quer de Deus? Quer servir a Deus num estado de conforto? Você quer apenas um Deus que lhe dê a sensação de que Ele é poderoso para resolver os seus problemas? Basta que você se sinta protegido, perdoado, salvo, abençoado. Basta que você se sinta diferenciado dos outros. Se tiver essa sensação, já está bom para você? Essa espiritualidade que você quer? Meu querido amigo, o projeto de Jesus tem uma certa radicalidade. Jesus não é da filosofia de Faraó. Vá, mas não vá muito longe. O projeto de espiritualidade de Jesus tem uma radicalidade que não é religiosa. No projeto de Jesus, você não pode servir a dois senhores. No projeto de Jesus, Deus não pode ser um descarrego de final de semana em que você participa de um culto e sai de lá se sentindo melhorzinho porque você cumpriu a sua obrigação. Também não significa servir a Deus pelo que Ele pode nos dar. Nós servimos a Deus pelos valores. Nós servimos a Deus pelas marcas que temos dele na história das nossas vidas. Eu não sirvo a Deus a certa distância. Vá, mas não vá muito longe. O meu envolvimento é total. Aonde quer que eu esteja, em qualquer lugar, eu tenho um compromisso e eu declaro esse compromisso com Ele. Porque Ele disse: quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu não sou apenas intelectualmente convencido das verdades do Evangelho. Nós somos marcados pelo poder de Deus. E nós temos experiências com Deus. E essas experiências com Deus nos fazem nunca, jamais dizer: isso tudo foi invenção da minha cabeça. O Faraó disse: olha, vão, mas não vão muito longe. Porque o religioso só vai até uma certa distância. O religioso só vai até onde lhe é conveniente. Mas conosco tem que ser diferente. Colocou a mão no arado, meu irmão, tem que ir até o fim. Na praga dos gafanhotos, a 8ª praga, Faraó sabia que a coisa estava ficando difícil. Porque Moisés disse: não, ou a gente sai de uma vez, rompe com o Egito, ou não tem acordo. Então Faraó faz uma segunda proposta no capítulo 10, verso 8. Ele diz: tá bom, vão, prestem culto a Deus, mas vão os homens e as mulheres e as crianças ficam aqui. Moisés disse: ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Essa segunda proposta é a seguinte: quem puder se salvar, que se salve. Homens, salvem-se vocês primeiros. Porque ele disse: vão embora os homens, ficam aqui as mulheres. Ou vão as mulheres e as crianças e ficam os homens. E a grande proposta de Faraó é de uma espiritualidade individualista. Quem puder se salvar, que se salve. Acontece que a mensagem de Deus para nós não é uma mensagem individualista de salve-se quem puder. O Evangelho é uma consciência comunitária. Por isso, a Arena Church não está preocupada com você individualmente. O pastor Raul e a pastora Andréia e os pastores da igreja estão preocupados com você como família. Ora, vão as crianças, vão os velhos, mas ficam os homens? Não nos servem essa proposta. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Porque o Evangelho é uma consciência comunitária.
eu não quero salvação somente para mim. Eu quero salvação que alcance a minha casa, que alcance os meus filhos, os filhos dos meus filhos. Eu quero que a minha casa seja uma casa temente a Deus, uma casa que honra os valores do reino de Deus. Esse é o projeto que todos nós deveríamos ter. Sem essa de chega a hora de ir para o culto, a esposa pergunta, quem vai para a igreja hoje? Ah, eu não vou porque tem futebol. Ah, eu vou ficar em casa hoje. Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Alguns homens precisam se posicionar em casa e dizer, ó, chega de viver a filosofia de Faraó. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor de verdade. A partir de hoje isso será prioridade na nossa casa. Todo mundo vai honrar a Deus em primeiro lugar. Na praga das trevas, quando o Egito se cobriu de trevas, Faraó teve medo de novo e ele não estava disposto a deixar o povo sair. E aí no capítulo 10, verso 24, fica claro para Faraó que era questão de tempo, que ele ia perder tudo. Então ele faz uma outra proposta tentadora a Moisés. Ele disse, olha, vocês podem ir adorar a Deus, mas deixem aqui as ovelhas e os bois. Espera aí, que proposta é essa? Pode ir todo mundo embora, mas vocês deixam aqui as riquezas de vocês, os bois, as ovelhas, deixem isso comigo. E Moisés respondeu a Faraó dizendo, não, o que nós temos é de Deus. Não deixaremos as riquezas em suas mãos. Não deixaremos nossas propriedades aqui no Egito. Porque hoje é assim. As pessoas querem viver uma espiritualidade onde Deus tem o meu coração, mas Ele não tem os meus bens, não tem o meu bolso. O pastor pode tratar com você a respeito de valores espirituais, mas a questão financeira não pode tocar nesse assunto. Nessa questão, quem mexe é só Faraó. Deixa eu dizer uma coisa. Ou nós convertemos os nossos bolsos, ou o nosso culto será um culto proposto por Faraó. Ou entendemos a lógica da mordomia cristã. O que é a mordomia cristã? Eu sou um mordomo, eu sou um cuidador, eu sou um administrador. Essa riqueza não é minha, essa riqueza é de Deus. Deus colocou nas minhas mãos. Eu sou apenas um administrador daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Porque eu não adoro a Deus apenas de boca, eu adoro com tudo que eu tenho. Minha casa, meus valores também financeiros e econômicos. Ou é assim, ou então será a religião proposta por Faraó. Vocês perceberam que nós temos dinheiro para tudo, menos para contribuir? Na igreja, nós precisamos urgentemente viver essa dimensão da espiritualidade. Porque Jesus diz assim, onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Quando a gente ama e quando a gente entende o que eu sou porque Deus investiu em mim. Deus investiu em mim. O que eu tenho, o que eu sou, é porque Deus não me deixou entrar por caminhos loucos. A minha riqueza, o meu dinheiro, a minha vida não é de Faraó. A minha riqueza não vai ficar no Egito nas mãos de Faraó. Sabe qual é a grande questão? Como é que você enxerga aquilo que você tem? É dom de Deus? Foi Deus que lhe proporcionou isso? Você reconhece que foi Deus que promoveu a sua vida até onde você está? Você reconhece que o que você é pela graça de Deus? Ou você tem uma outra lógica? Muitas vezes nós temos essa atitude de Faraó. E hoje nós precisamos, para desenvolver uma espiritualidade sadia, reconhecer essas três propostas. Vocês podem ir, mas não vão muito longe. Vão os homens e as mulheres e as crianças ficam. E em terceiro pode ir, mas a riqueza deixa aqui, que a riqueza a gente gasta no shopping center. A riqueza a gente cuida dessa parte. E o Espírito de Deus está nos convidando a responder para Faraó. Primeiro, nós temos um compromisso de vida com Jesus. Segundo, não, Faraó. Se não for a minha casa, se não for a minha família, eu não quero ir para o céu sozinho. E terceiro, Faraó, ninguém pode servir a dois senhores. Tudo o que eu tenho é para a glória de Deus. E eu vou servir a Deus com toda a força, com toda a fibra da minha alma. Porque o que eu quero para a minha vida é desenvolver uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade bonita, que reflita em todas as áreas da minha vida. Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado por esse momento em que nós, mesmo à distância, pudermos estar juntos.